Este é o programa Grão de Sal, um podcast de pensamento científico. De Porto Velho, Rondônia, aqui é o Xerxes, estudante de Geografia da Universidade Federal e, abre aspas, o primeiro vício da humanidade foi a fé, a primeira virtude foi o ceticismo. Direto do Nordeste de Minas, aqui quem fala é o Matheus, estudante de engenharia, e não é possível convencer um crente de alguma coisa, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam na profunda necessidade de acreditar, do próprio Carl Sagan. Falando sobre o projeto que a gente está iniciando hoje, é um projeto que a gente já queria dar vida há algum tempo. É um projeto que busca divulgar a ciência e combater o charlatanismo, assim como desmentir pseudociências. Nada melhor do que isso, do que o ceticismo. E por esse motivo, o nosso primeiro tema será abordar o ceticismo na sociedade hoje. O nome do podcast será Grão de Sal e nosso amigo Diogo vai explicar isso pra gente. Então, a expressão grão de sal, né, ela vem do latim, granosalis, né, cum granosalis, e ela, aqui nos dias de hoje, a gente usa a expressão com o pé atrás, né. É basicamente você receber novas informações, porém ter sempre uma postura de indagação, de pergunta. E acho que a melhor pergunta que a gente pode fazer para poder praticar o ceticismo no nosso dia a dia é a pergunta como. Porque o como ele vai exigir o onde, o porquê, o quando, de forma. Então, assim, quando alguém te vem com uma pergunta, uma afirmação diferenciada, absurda, suspeita, a primeira coisa que você tem que fazer é botar um pé atrás, se perguntar: como isso aconteceu? Como isso é possível? E Diogo, para você, ceticismo não é cinismo? Não. Tem uma diferença muito. E quando você recebe uma nova informação, tem 3 posturas que você pode adotar. Do crédulo, que aceita tudo que é informação. Então, por exemplo, Matheus acredita em terra redonda. Eu viro para ele e falo: olha, Matheus, a terra é plana. Se o Matheus tomar uma postura crédula, ele vai aceitar e vai passar a acreditar na terra plana. Se ele tiver uma postura cínica, ele vai se negar sem avaliar as informações que eu estou trazendo para ele. Então eu vou chegar, ó, a Terra é plana. Ele vai falar: não é, ponto, bateu a porta na minha cara e foi embora. Isso é cinismo, isso é negacionismo. O cético, ele vai pegar e vai apreciar as informações e vai verificar o quanto elas são verazes, o quanto elas são viáveis, o quanto elas são aproveitáveis. Uma postura cética, mesmo perante uma afirmação absurda como é a da Terra plana, seria: imagina, o Matheus, ele é cético, ele acredita que a Terra é redonda. Eu chego nele e falo: ó, Matheus, a Terra é plana. A postura cética do Matheus é: como assim ela é plana? Me explica. Eu vou ter que apresentar um monte de explicações para ele de por que a Terra é plana. Ele vai apreciar essas explicações, sempre com o pé atrás, sempre com um grão de sal, e vai trazer para mim as apreciações que ele fez em cima disso. É basicamente nisso que a dialética de Aristóteles se baseia. Você tem uma tese, eu tenho uma antítese, a gente apresenta os dois e cria uma síntese. Baseado nessa síntese, ambos crescem mesmo que eles não mudem de opinião. Então, um cético, quando recebe um terraplanista, por exemplo, naturalmente vai fazer com que o terraplanista se esforce para trazer informações fidedignas de por que a Terra é plana, e com isso o próprio terraplanista pode acabar se vendo no esforço de perceber que a Terra plana não faz sentido. Claro, isso se o cara for honesto, se o cara tiver ali um bom embasamento de metodologia científica, naturalmente ele vai seguir para esse caminho. O problema hoje é que a gente está inundado por uma cultura de negacionismo, inundado por uma cultura de credulidade, ele não se baseia em evidência, ele se baseia na vontade de acreditar. Então eles vão distorcer os fatos, eles tentam distorcer os fatos para se encaixar de acordo com a verdade deles. Exatamente, e nisso a gente tem hoje um grande inimigo, que são justamente as fake news. E são inimigos tanto nossos quanto dos nossos adversários, porque hoje é muito raro você passar
um período de tempo sem acabar tropeçando numa fake news que acaba te convencendo, por mais cético que você seja. Mas cedo ou mais tarde, alguma fake news vai acabar te convencendo. E depois de um tempo você vai perceber que esteve enganado por um tempo. Por isso que é importante a gente sempre reavaliar aquilo que a gente acredita. Sempre perguntar se aquilo que a gente acredita ainda está valendo e se realmente está baseado em informação séria. E também, voltando um pouco no cinismo, né? O cinismo, apesar de uma confusão que você tem, porque o cinismo e o ceticismo são duas posturas críticas, né? E surgiram num período antropológico da filosofia na Grécia. Uma das principais diferenças que se tem também desse ceticismo e do cinismo que surgiu na Grécia é porque o cinismo era uma crítica voltada para a sociedade, era uma filosofia ética que voltava ao comportamental. A maneira de se viver, por exemplo, se eu tenho um bem, por exemplo, se eu comprei um iPhone 11 ou comprei um carro, alguma coisa, eu comprei esse carro porque eu realmente precisava desse carro para alcançar a felicidade, ou eu comprei ele por influência de propaganda, de mídia ou de alguma coisa do tipo? Ou porque todo mundo estava comprando, eu também comprei. Se você realmente estava exercendo o teu livre-arbítrio ou se você estava sendo influenciado. Sim, por isso uma das figuras que mais representavam o cinismo era o Diógenes, né? Que vivia dentro de um frasco. Do barril. Tanto que o nosso querido El Chavo del Ocho, né, o Chaves, ele é baseado na figura do Diógenes. O próprio Chespirito deixou bem claro isso. É baseado no Diógenes, sim. Sim. Então, enquanto o cinismo era uma crítica à maneira de se viver, uma filosofia ética, o ceticismo já surgiu como uma filosofia epistemológica, que era voltada à descoberta do conhecimento, para a gente conseguir explicar fenômenos naturais de forma segura. Então, como na Grécia, na época, surgiu o ceticismo filosófico, ele era mais próximo do negacionismo de se conseguir algum conhecimento. Então, o ceticismo filosófico questionava a nossa capacidade de obter algum conhecimento sobre a natureza. E como forma da gente conseguir esse conhecimento, surgiu o ceticismo científico, que foi proposto por Carl Sagan. Um detalhe aqui, Matheus. É importante colocar em ponto de vista o que tinha de pensamento científico na época. O próprio Aristóteles, ele trabalhava com uma vertente de pensamento que era: todo conhecimento já está dentro do humano e é só ele resgatar a partir do diálogo e da investigação individual e interna. Então, assim, basicamente, você permite que qualquer imaginação que o ser humano possa colocar em trabalho de uma resposta. Então, você tem uma pergunta e você quer colocar uma resposta. Você pode usar a imaginação para responder ela. O Aristóteles, para dar um exemplo simples, tá? Ele foi um dos primeiros caras que afirmou o que acontece com os animais quando eles saem para hibernar. E ele afirmava que os animais se escondiam dentro do mar durante o inverno, e por isso você não via quase animais durante a época do inverno. Isso ele tirou do Instituto Busanfa de Estatística, sabe? O data foda-se, o famoso data foda-se, sabe? Exato, porque assim, ele não foi, porque fazer um trabalho de investigação, trabalhar para obter qualquer coisa, era coisa de escravo. Na Grécia, trabalhava para alguma coisa, era escravo. Os homens livres sentavam e pensavam. Justamente para fazer frente a essa postura imaginativa de como responder às indagações do mundo, é que aparece o ceticismo. Porque se você puder... Vamos lá, você tem uma pergunta. Qualquer resposta para essa pergunta é melhor do que nenhuma resposta. Correto? Sim, correto. Só que se a gente puder dar duas respostas diferentes para essa pergunta, como a gente pode avaliar qual das duas é mais válida? É através da investigação, de ver qual das duas se aproxima mais da realidade. E é para isso que surge o ceticismo. O ceticismo, né, na Grécia, nessa época, ele surge muito atrelado ao empiricismo. Então, qualquer conclusão que a gente chegasse na época era baseada em experiência sensorial. E não é o que a gente vê hoje, né? A gente tem outras formas de experimentação, não é só com toque ou sentindo alguma coisa para conseguir comprovar alguma teoria, senão a gente não conseguiria comprovar nada
relacionada ao cosmos, né? O nosso sistema sensorial, por exemplo, vamos falar da nossa capacidade de visão. Ela é limitada a uma banda de Muito ondas limitado. eletromagnéticas muito pequenininha, que é o espectro visível. Acima dele a gente tem todo o ultravioleta e todas as radiações de alta energia, grande energia, como abaixo dele tem todos os espectros de infravermelho ali. Então assim, mas olha que interessante, Matheus. A gente pode pegar isso daí e, utilizando sensores, traduzir em imagens que os nossos olhos conseguem ver dentro do espectro visível. Então, ainda permanece sendo, de certa forma, sensorial. Interessante. Mesmo que indireto, mesmo que traduzido, né? Ainda é sensorial. Mas e a física quântica, no caso? Aí dependeria de experiência sensorial? Com certeza, tanto que um dos grandes problemas que a gente tem na física quântica é que para você poder saber o estado o estado quântico daquele elemento, tem que interferir nele. Então, Sim. enquanto você tem os dois estados, onda e partícula, você não tem como saber qual que é o estado atual. Para você poder saber, você tem que interagir com alguma partícula naquele elemento. A partir do momento que você bate nele com um fóton, por Você exemplo, interage, você você já está altera o interagindo, estado. já está mudando o estado, alterando o estado dele, e daí você já bagunçou o experimento todo e já acabou interferindo no experimento. Mas vamos lembrar, né? Se você acha que entende sobre física quântica, com certeza você está enganado. Já diria o Feynman. Exatamente. On the other hand, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Mas voltando aqui então à pauta, o cientismo científico ele surgiu com essa forma de que a gente conseguiria chegar a algum conhecimento através da experimentação e do método científico. Apesar de que o cientismo científico ainda mantinha essa mesma postura cética de que nenhum conhecimento é concreto ou absoluto e que esse conhecimento deve ser discutido se caso ele permanecer apesar de várias discussões, experimentações, aí sim ele é considerado uma teoria. Então uma teoria é o mais alto grau que uma hipótese pode chegar, que tem uma grande confusão de teoria também pelo fato de você ter as leis, né, que eram colocadas antigamente. O conceito de leis ele foi criado numa época em que a filosofia que imperava, o status quo da ciência na época, era o positivismo. Então acreditava-se que a gente poderia traduzir todo o universo em equações, em modelos, em leis e pré-determinar. A lei da gravidade de Isaac Newton, né, como sendo, acho que, peça-prima dessa época. Então ele tem a fórmula lá, aceleração da gravidade vezes massa vezes a aceleração da gravidade ao quadrado, você tem ali como que é a interação da força gravitacional com as massas no nosso planeta. Isso. Né? Mas você percebe como que não estava perfeita e completa a teoria da gravidade quando você coloca essa lei para poder trabalhar perto de objetos massivos, massa muito grande, muito concentrada, como é o caso de estrelas de nêutrons, buracos negros, ou quando você acelera eles a velocidades próximas da velocidade da luz, você começa a perceber a curvatura do espaço para poder respeitar o limite de velocidade do universo, que é a velocidade da luz. E é aí onde entra o Einstein. Então, assim, a gente pode falar que o trabalho do Newton com a gravidade era conclusivo? Não, ele era muito bom. Ninguém está dizendo que a lei da gravidade de Newton era ruim. Muito bom. Mas ele era conclusivo? Não. O Einstein veio para poder aparar algumas arestas. O trabalho do Einstein é conclusivo? Com certeza não. Sabe Deus quantos séculos ainda vai levar para a gente poder afinar ainda mais esse conhecimento. Quando que a gente vai pegar e vai fundir a relatividade com a quântica na física, que são hoje duas áreas que não conseguem colaborar e trabalhar juntas no mesmo modelo, mas a gente espera que um dia a gente consiga entender o mundo da física com as duas teorias unificadas, né? Quantos séculos vai demorar isso? Não sei, mas ainda precisa chegar lá. Ainda existe limites para a ciência e para a física que a gente conhece hoje. Então, certeza que a física de Einstein não era conclusiva. Isso não quer dizer que seja ruim. Isso não quer dizer que seja uma informação banal. Simplesmente a gente sabe o quanto a gente é ignorante. A gente sabe que a gente iluminou um canto da sala, mas essa sala ainda tem vários pontos escuros e a gente ainda tem muito que
ligado a esse universo. Até porque a teoria da gravitação universal ela é muito bem aplicável na situação aqui dentro da Terra. Então, para explicar Exato. fenômenos do nosso dia a dia, a gente não precisa levar para cálculos de relatividade. Cara, para poder lançar os satélites na órbita do nosso planeta e mandar o homem para a Lua, a gente não precisava nem dos cálculos de Newton. A gente usou a física de Kepler. Era anterior a Newton. Era desnecessário. O conhecimento de Kepler já era o suficiente para mandar as modelagens, né, da gravitação de Kepler já eram suficientes para mandar o homem para a Lua, tá ligado? Então, assim, por aí a gente vê que tem limite, mas esses limites, eles se encontram num cantinho muito pequenininho, e é lá que a gente não consegue explicar as coisas. A sala tá quase toda iluminada. Tem uns cantinhos ali. Ainda falta tacar a lanterna. E antes que alguém pergunte, o homem foi para a Lua sim, viu? E um detalhe que eu achei interessante é que é justamente nesse cantinho escuro que as baratas gostam de se esconder, né? É justamente ali que o pessoal esconde o charlatanismo do coach quântico, o charlatanismo do colchão magnético com efeito quântico, o charlatanismo do... Qual foi a outra para curar Covid que eu vi outro dia? Gás nanossólido quântico, tá? Foi um vídeo que minha tia me mandou e falando que aquilo lá curaria o Covid, sabe? E é sempre ali onde a gente ainda não lançou luz que as pessoas gostam de enfiar as baratinhas, sabe? Que é esconder, ali se esconde o charlatanismo das pseudociências, ali se esconde muito da fé pseudocientífica, que é onde enfia um Deus ali no meio, etc. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de evolução, teoria unificada da evolução, um ponto que o pessoal ainda tem que esconder Deus é justamente o início da vida. Porque a evolução ela não fala de como que a vida surgiu, como que o inorgânico se tornou orgânico. E ela não se pretende a isso. A teoria da evolução ela fala sobre a deriva das espécies, como que uma espécie pode derivar de outra e a partir daí sofrer diferenciação e dar origem às várias diversidades de vida. Ela não afirma como surgiu a vida. Afirma que a partir do momento que se tem vida, ela evolui. Como esse é um ponto da ciência onde ainda existe sombra, é lá onde o pessoal esconde a baratinha. É lá onde o pessoal coloca lá, não. Quem deu o start inicial da vida foi Deus. Sabe? E eu não tenho nada contra essa ideia. Pô, é uma ideia legal também. Trabalhar com essa hipótese. O problema é que ela multiplica a necessidade de explicações. A gente ainda vai fazer um trabalho, um programa sobre parcimônia, que é um princípio da metodologia científica, que é justamente a de não multiplicar entes desnecessários para suas explicações. Ou seja, mantenha as coisas da maneira mais simples possível, sem inventar pra cabeça, sem colocar pelo na casca de ovo. A navalha de Ockham, no caso, né? Exatamente, a navalha de Ockham, que é bem afiadinha. Se você olhar, isso acontece também com o Big Bang, né? O Big Bang ele não fala sobre a origem do universo, e sim que a partir do momento que se teve o universo, ele se expandiu. Exatamente, a gente consegue rastrear a temperatura do universo, rastrear radiação de fundo. O redshift, né, que é justamente a diferenciação da temperatura e o afastamento dos corpos celestiais uns dos outros, sabe? E a gente consegue mensurar que provavelmente tudo estava unificado no momento. Isso é para falar de forma simples a respeito de Big Bang, tá? Porque a gente já está falando sobre esse assunto desde a década de 50, 60, se eu não me engano, tá? Tanto tem a radiação de fundo de micro-ondas também. Qualquer um pode ouvir ela. É só ligar o rádio entre duas estações. Você vai ouvir a radiação de fundo o tempo todo. Sabia disso? Já ouvi falar, já. Nunca cheguei a testar, não. Pois é. Mas entre duas estações você está pegando radiação de fundo o tempo todo, uniforme. Enfim, agora me diz, Matheus, qual que é o ponto que o ceticismo se torna necessário para a vida, cara? Porque assim, uma pessoa pode ser um baita de um médico e acreditar em terra plana, sem problema algum. O cara pode ser um puta de um engenheiro, o cara pode ser um baita de um engenheiro, construir prédio, fazer ponte, das melhores do mundo, ser um cara renomado e acreditar em criacionismo. O cara pode... Dá mais um exemplo pra nós aí. Pode ser ateísta e acreditar em astrologia. Putz, cara, aí lascou, hein?
Eu já vi casos, viu? Eu não duvido. Como assim que o cara consegue aprender método científico para uma área da vida dele e ele não aplica isso pro resto da vida dele, cara? É o clássico caso de que só aplica o método científico, o ceticismo naquilo que ele concorda. Ou naquilo que ele não concorda, né? O ceticismo só vale Olha, aquilo que ele não concorda. eu vou fazer um trabalhinho aqui de hipótese, tá? Eu espero que a neurociência acabe concordando ou explicando um pouco melhor isso, mas a minha impressão, e por favor, isso não é científico, tá? Isso é informação tirada da bunda. Que o meu cérebro, no caso, quando a gente compara eu e minha esposa, né? A gente teve contato com informação sobre ceticismo, sobre ateísmo, sobre ceticismo científico. Ela é formada em química na Federal também, aqui da Unir, daqui de Rondônia. E assim, o que eu imagino é, o meu cérebro se sente muito mais desconfortável ao entrar em contato com informação dissonante. Então, assim, se eu entendo o ceticismo para ciência, para biologia, para geologia, etc., eu vou ter que aplicar esse ceticismo também na minha religiosidade. Ela não. O cérebro dela está sussa quanto a isso. Ela não vai aplicar isso à religiosidade e ela vai se manter confortável. E eu imagino que deva ter alguma estrutura biológica aí que permite ela viver em paz, mesmo tendo uma postura assim. Para usar uma palavra que eu espero que ninguém entenda de maneira pejorativa, mas de maneira incoerente, tá? Afinal de contas, ela aplica método científico para a vida dela, mas mantém a religiosidade dela intacta sem ser avaliada olhar cético. Nem todo cético é ateísta, né? O agnóstico. Nem todo agnóstico ateísta é cético. Então... E você não precisa ser ateu para ser cético, né? Mas o que o Sagan pegava no pé, né? Que ele queria que as pessoas aplicassem, não que todo mundo se tornasse agnóstico ou algo do tipo, mas que aplicasse ceticismo ou ciência como um método de vida em questões diárias, por exemplo, para evitar que algum charlatão, alguma coisa do tipo, apareça em qualquer momento afirmando alguma coisa e a gente não saber questionar, a gente simplesmente aceitar e funcionar como um gado, né? E um ponto mais sensíveis em que o ceticismo se torna, inclusive é capaz de salvar vidas, é quando a gente fala da parte de saúde, né? O pessoal faz uma garrafada nova, uma afirmação de metodologia, uma atividade, algum produto que você vai tomar. Então, vamos tomar água alcalina para aumentar a capacidade do tempo de vida. A gente tem um bom exemplo. A gente tem um exemplo de um baita de um cientista, Linus Pauling. Ele que fez a metodologia, ele que desenvolveu a metodologia de extração da vitamina C. E ele passou a vida inteira dele dizendo que se as pessoas tomassem vitamina C todos os dias, elas iriam viver mais, elas iriam adoecer menos. E ele inventou um monte de coisa. Rapaz, sem duvidar, é capaz do cara falar que até curava câncer, tá ligado? E o cara era um baita de um químico, cara. Linus Pauling, ele tá nos nossos livros de química e não é à toa. O cara era fera. Só que, quando se tratava de vitamina C, ele era crédulo. E ele saía divulgando para as pessoas que isso iria esticar a vida das pessoas. Não é que o filho da mãe deu sorte de morrer velho pra caramba, ele morreu com 90 e poucos anos, e até hoje tem gente que vitamina C estica a vida. Vitamina C fortalece o metabolismo, fortalece o sistema imune, etc. Quando, basicamente, uma das poucas coisas que a gente sabe que realmente fortalece o sistema imune, dica para quem tá com medo do Covid, tá? Durma bem, durma de maneira regular, descanse corretamente, separe mais tempo que se separaria normalmente para descansar o seu corpinho. E outra dica que eu tô vendo muita gente bebendo álcool, viu? Ó, tá aqui um cara que fabrica destilado de cana, famosa cachaça, tá? Eu tenho um alambique em casa, então eu não sou moralista, eu fabrico álcool, mas eu estou sem tomar álcool há muitos dias para poder garantir que o meu sistema imune esteja forte, tá? Não consuma álcool nestes dias. Álcool é um veneno que a gente toma de maneira geralmente moderada para se divertir, mas álcool reduz o sistema imune. Tá com medo de Covid? Maneira no consumo do álcool, se possível, mantenha-se abstêmio até você ter a tua vacina no peito. Uma vez que você vacinou, meu irmão, me convida que nós vamos derrubar umas cachaça aí com nós. Se você parar para pensar, a área da medicina é uma das áreas que mais tem pseudociência, na verdade. Na verdade, é o conhecimento tradicional, né?
A gente tem que olhar com bastante carinho para a etnofarmacologia, tá? É uma coisa que a gente tem que entender que muitas informações tradicionais deram dicas valiosas para formulação e investigação de produtos farmacológicos com eficiência comprovada. Vamos dar um exemplo que está em moda agora? O quinino. O quinino, os nossos indígenas aqui no Brasil sofreram muito quando a prática criminosa dos portugueses arrastarem africanos, angolanos da África para o Brasil trouxe com os nossos antepassados africanos uma doença chamada malária. No Brasil não tinha malária, malária não é daqui, ela veio da África para cá. Os índios começaram a sofrer com a malária porque eles não tinham anticorpos e não tinha anemia falciforme para ajudar eles. Morreu muito índio. E os índios, através de tentativa e erro, esta não é a metodologia científica que a gente aplica hoje, por favor, morreu muita gente tentando todo tipo de procedimento. Até que os caras descobriram a casca da árvore de quinino e fizeram chá da casca de árvore de quinino e deram para o pessoal que estava com malária tomar. E isso foi salvando a vida de muito indígena. Tá? Depois que esse conhecimento acabou entrando, depois que o homem branco descobriu esse conhecimento, foi investigar mais em cima disso daí, aplicou método científico, isolou a substância, descobriu que era o quinino, fez os testes duplo cego e hoje nós temos o quinino como pastilha para a gente tomar. Inclusive o quinino é uma das substâncias químicas da hidroxicloroquina tão em alta hoje e a gente vai falar dela já já. Então assim, a gente tem que ter muito respeito pela etnofarmacologia, porque por mais bizarro que seja a tática de povo, certo? Às vezes ela esconde ali uma informação valiosa, mas essa informação ela não é necessariamente valiosa enquanto ela não for validada pela ciência. Enquanto ela não for validada pela ciência, ela é só uma prática alternativa. E vamos lembrar, Sim. se medicina alternativa funcionasse, ela se chamava medicina. As pessoas, a pseudociência está muito incluída na medicina, na questão de eles falarem que a indústria farmacêutica não quer curar as pessoas, quer que as pessoas todo ano comprem remédio ou alguma coisa. Então eles acreditam ter curas para algumas doenças que aí não são reveladas essas curas. Então, Mas é por sempre exemplo, a mesma coisa. A indústria Sim. farmacêutica é a NASA, o governo, É a Globo. não, que é o PP, é a Globo. Cara, a gente agora dizendo que a Globo está criando a pandemia mundial. Ela é que está coordenando e ela que está fazendo a gente acreditar que o mundo inteiro está na merda e o mundo inteiro está fazendo lockout e o mundo inteiro está se protegendo contra o Covid, quando na verdade não está. Então você vê o nível da negação das informações que estão chegando nas pessoas. Num momento como agora, em que as informações valem a nossa vida, literalmente, a gente sai acreditando mais em quem não tem CNPJ do que em quem tem CNPJ é burrice. Porque quem tem CNPJ, como é o caso da Globo, do Estadão, da CNN, da BBC, esses caras, se eles falarem merda, eles podem ser processados depois. Eles podem ser juridicamente responsabilizados pelo que falam. Só que o Joãozinho 123 do Zap Zap, ele não tem como ser processado por causa de uma besteira que ele falar, entendeu? Ele é anônimo, ele tá lá no Facebook, ele tá lá no Zap Zap informando a galera de maneira errada. E ele tem a liberdade para usar a criatividade dele para inventar informações sem compromisso nenhum com a realidade. Então, esse momento agora, e olha, ter bastante ceticismo, inclusive o que a mídia fala. Mas neste momento, o que a grande mídia fala, vale muito que o Zezinho do Zap Zap. Mas é o que mais acontece, né? Principalmente depois das últimas eleições, é que a força que o WhatsApp ganhou como forma de informação, né? Que as pessoas hoje levam como forma de informação. Cara, num Brasil tão politizado, eu só tenho uma dica para dar. Você está preocupado com as informações que a TV Globo vai te dar, que a revista Veja ou que a Folha de São Paulo vai te dar? Você está preocupado com o viés ideológico e de comunicação? Tudo bem. Começa a se informar através de jornal internacional. Descobre algum jornal lá de Lisboa que fala português igual você e começa a se informar a partir dele. Assina o canal deles ou então abre todo dia o site desse jornal e começa a consumir informação a partir de um ponto de vista que não tem nada a ver com PT, PSL, PTB, PQP, entendeu? E TNT.
você não vai ter o viés ideológico que tem aqui, você não tem o compromisso político que os meios de comunicação daqui, de repente, podem ter, entendeu? Agora, abrir mão de se informar com a grande mídia e começar a acreditar no grupo do Zap Zap é complicado, cara. É realmente perigoso. E você acaba sendo suscetível a entrar constantemente em contato com informações mentirosas e passar com grande verdade. Aí o que eu ia te falar que foi o que eu ouvi que seria uma das coisas da Covid. Eu ouvi, inclusive, semana passada, que a mídia estava escondendo isso, que ninguém estava falando. Que seria... O vírus, na verdade, demonstra sintomas depois de 4 dias, né? Então, você já tem, em média, 4 dias. Você já tem uma carga viral alta em 4 dias. E é um vírus que vai atacar as vias respiratórias. E o que o cara me falou? Você vai chegar em casa, você vai perceber que você tá com sintoma de resfriado ou algo parecido. Você pega uma toalha quente, vai colocar no pescoço e deixar por umas meia hora e dormir, na verdade, dormir com a toalha quente no pescoço. Você vai acordar no dia e vai estar bem. De acordo com ele, o vírus não suporta o calor da toalha. E dizendo ele que ele recebeu do médico no WhatsApp. Se assim fosse aqui em Porto Velho, Rondônia, a gente não estaria tendo transmissão comunitária de Covid-19, a gente não estaria tendo pessoas morrendo, porque aqui é quente, feito inferno. Eu duvido que a toalha quente do cara seja mais quente do que Rondônia. Não, eu não sei se é ignorância minha, me corrija se for, mas eu ouvi outro caras desses que se defendem médico, e os caras divulgando, falou que o vírus não sobreviveria bem a temperaturas acima de 20 graus. Mas a febre que a gente sente é muito maior que isso. Outros vírus de influenza, certo? Eles têm sim um fator de transmissão diminuído em temperaturas mais altas. Também o costume, o hábito cultural das pessoas durante o inverno é se aglomerar mais, é ficar mais em ambientes fechados, o que favorece a transmissão do vírus. O que a gente está vendo do Covid hoje não é um fator de temperatura, mas de umidade relativa do ar. Então, por exemplo, se você está em Brasília, onde a umidade relativa do ar é bastante baixa, é muito seco, certo? Uma vez que a pessoa tosse no mesmo ambiente em que você está, gotículas de água que saem dessa tosse, que vão ficar no ambiente flutuando pelo ar e você pode acabar respirando isso daí, elas tendem a evaporar rápido e daí o Covid deixa de ser eficiente. Ele perde o fio úmido dele, né? E daí acaba na capa proteica do Covid-19. Em ambientes úmidos, como é aqui na Amazônia, certo? Eu tô na Amazônia, gente. Aqui é Rondônia, tá? Aqui a gente tem uma umidade relativa do ar bastante alta, especialmente quando chove ou choveu o dia inteiro. Se alguém aqui do meu lado tossisse, essas gotículas de saliva, essas gotículas de água no ar, contendo o Covid que ele cuspiu para fora, tendem a ficar muito mais atenção, ampliando o meu risco de acabar contraindo isso daí, através da minha respiração. Esse hoje está evidenciando a respeito da Covid-19 hoje, tá? Não é um fator de temperatura. É claro, com o frio, aquele fator, costume das pessoas pegar e se aglomerar mais em ambientes fechados, coisa que no calor não tem. Então, é muito mais um fator de dispersão do vírus do que de letalidade dele ou de sobrevivência do vírus. Lembrando que hoje é o quê? Ontem saiu um painel da saúde apontando 15 mil casos no Brasil confirmados, né? E 800 mortes confirmadas sobre Covid. Só que tem que lembrar, a gente não está tendo teste suficiente para testar todo mundo. Muita gente está morrendo e só está dando para fazer o teste depois e confirmar que a morte dele de Covid era ou não de Covid depois. Então tem muito número gente que já morreu e que ainda não está dentro desses 800. Conhecendo a letalidade do vírus, que está entre 1% e 2%, certo? A gente pode mensurar que a gente tem entre 80 mil pessoas infectadas no Brasil, entre 40 e 80 mil pessoas infectadas no Brasil, e a gente só está conseguindo testar 15. A gente só tem confirmação de 15. Até porque a gente estava testando a gente só testava quem chegava em situação grave já no hospital, né? Para a pessoa chegar em situação grave, em estado grave no hospital, são 9 dias que a pessoa já vai estar com vírus para chegar nesse caso. Então são 9 dias de transmissão desse vírus até identificar que ele estava com Covid. Contar, né, que nosso colega falou que era para fazer gargarejo uma vez que sentisse sintoma de gripe. Só que é o seguinte, a pessoa pega 2, 3 dias depois, já está com carga viral suficiente para poder transmitir, mas ainda não toma nem. Ainda vai levar uns 2 dias em que ele pode estar transmitindo tranquilamente o vírus, mas que ele não tem nenhum sintoma de... tá?
E é aqui onde entra Isso. a progressão da doença, tá? Quando o corpo percebe que está infectado e começa a reagir contra o Covid, é quando surge febre, é quando boa parte das células do pulmão que foram infectadas pelo Covid, o nosso corpo identifica elas e manda elas se autodestruírem, que é aquilo que a gente chama de apoptose celular. E é aí onde a gente perde a gente perde capacidade de respiração do nosso pulmão, por causa que boa parte dessa interface de troca de oxigênio morre e perde capacidade de trocar oxigênio. E para piorar a situação, o pulmão começa a acumular líquido dentro dele. Se o que está matando o paciente, certo? E a gente está falando aí de uma complicação, porque é justamente isso que acaba matando as pessoas que têm uma capacidade pulmonar debilitada, certo? Pessoas fumantes, pessoas que trabalharam com coisas que destroem o pulmão, como por exemplo o cara que trabalha com amianto, trabalha com cimento, trabalha com pó de cerâmica, trabalha com benzeno, cientista de posto, certo? Esses caras têm o pulmão deles debilitado, o cara fumante, tá? O cara que teve tuberculose, o cara que teve asma, o cara que uma pneumonia muito forte, o cara que já tá gripado por causa de uma influenza pequenininha, tá? Todos esses caras aí estão com o pulmão debilitado. Quando chega a Covid, ela mata. Por que ela mata? Simplesmente porque a reação que o corpo tem perante a Covid é tão forte que não dá tempo do pulmão trabalhar, não dá condições para o pulmão continuar trabalhando enquanto ele está cheio de líquidos, enquanto ele está com boa parte da interface de troca gasosa dele destruída. Uma das formas inteligentes que uma pessoa pode, e se você pensar, cara, e se eu reduzir a resposta que o corpo faz ao Covid, fazendo com que ele responda de maneira menos agressiva e mais lenta ao processo de infecção da Covid, sem promover tanta apoptose celular, sem promover tanto acúmulo de líquido? A gente tem remédios desse tipo. Geralmente são ministrados para pessoas que têm doença autoimune, que é quando o corpo reconhece parte do próprio corpo como um inimigo a ser destruído. A cloroquina é um desses remédios, que ajuda pessoas com doença autoimune a evitar o corpo a se destruir. O que acontece? A gente não tem evidência, a gente teve algumas menções positivas a respeito da cloroquina, junto com a azitromicina, por favor, tá? Não é qualquer cloroquina. Não é para fazer igual o casal de velhinhos lá dos Estados Unidos que pegou um remédio de peixe que tinha cloroquina e tomou, porque o Trump falou que aquilo salvava a vida. O casal não tinha nem gripe, não tinha Covid, não tinha nada, estavam saudáveis. Tomou remédio de peixe com cloroquina. O velho morreu. E a velhinha no hospital em estado grave. Outros dois caras lá no Nigéria também tomaram cloroquina. Morreram. Muita gente está tomando cloroquina hoje, sem saber qual que é a dose, sem saber qual que é o grupo de risco, sem ler bula, sem ter Covid. Muita gente aqui no Brasil mesmo, que dependia do remédio para malária, ficou sem, porque o pessoal foi para a farmácia e comprou. Exato, pessoas com doença de lúpus, que é uma doença autoimune, que precisavam da cloroquina, ficaram sem, exato. Se ela tiver os seus efeitos comprovados, ela teve qualquer menção a partir do uso dela com azitromicina em pacientes graves com Covid-19, tá? Eram pessoas que estavam em quadro avançado da infecção no corpo e foi ministrado esses dois remédios juntos, cloroquina e azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. E daí, esses médicos mencionaram que haveria um efeito positivo. Depois de algumas semanas que veio esse hype da cloroquina, estão saindo resultados que estão desmerecendo a suposta positividade do uso da cloroquina, mostrando que, novamente, o Bolsonaro apostou numa substância que ele não conhecia, sem ter conhecimento nenhum de farmacologia, de maneira populista, só para agradar a base eleitora dele, assim como ele fez, e por favor, usem a memória, tá? Fosfoetanolamina, o suposto remédio que curaria todos os cânceres e que não demonstrou efeito positivo em nenhum tipo de câncer. E daí, quando demonstrou que não tinha efeito nenhum, o pessoal falou, não, mas os testes foram feitos em... O remédio funciona num corpo vivo, sabe? E pessoas, eu vou falar, são pessoas burras, tá? Porque, mediante o conhecimento, escolheram ficar com a ignorância. Não entendem nada sobre pesquisa farmacológica e preferem negar o conhecimento construído do que aceitar que estavam errados. E é isso que está acontecendo agora com a cloroquina. Sim. Muita gente dizendo que o pessoal da esquerda está torcendo para a cloroquina não fazer bem,
só para poder ter motivo para falar mal do Bolsonaro. E não é assim. Tudo que a gente queria era que livrasse a gente do medo que a gente está do Covid-19 para a gente poder voltar a trabalhar, poder voltar a girar a economia. Tá? Tem países de todo tipo de espectro político fazendo lockout hoje para poder evitar uma situação insustentável de uma falência do sistema público de saúde. E é por isso que é importante ficar em casa. Eu queria ressaltar, né, que não é atropelando a ciência que a gente vai conseguir chegar a qualquer resultado. A gente tem que esperar o método. Porque os primeiros resultados positivos que a gente teve sobre hidroxicloroquina foi comprovado logo depois que não tiveram os ensaios que a gente considera de excelência, né? Que são o teste duplo cego, teste multicentro. Então, o que seria o teste duplo cego, né? O teste duplo cego seria a gente isolar 2 grupos de controle, a gente vai distribuir esse remédio para os 2 grupos de controle, porém, nenhum dos 2 grupos sabe se está tomando remédio ou remédio falso. Então, para um grupo eu vou dar um remédio falso, para o outro grupo eu vou dar realmente o remédio e depois eu vou analisar os dados. Por exemplo, se no grupo controle 15 pessoas de 20 mostraram melhoria tomando a hidroxicloroquina, e o segundo grupo de controle mais ou menos 14, 13 pessoas também mostraram evolução, mas elas não foram tratadas com cloroquina, elas foram tratadas, por exemplo, com pílula de açúcar. Então, o que isso mostra, né, nesse estudo específico? Que a gente não teve uma eficácia diferente do placebo com a cloroquina. Porque a gente tem que lembrar que a gente tem um efeito placebo, que a pessoa tomando qualquer coisa, né? Porque a gente tem a homeopatia aí também, que melhora algumas situações. A gente não pode sair liberando qualquer remédio sem saber se ele tem uma eficácia realmente diferente da do placebo. E a gente teve um estudo, me perdoe a pronúncia aqui da universidade se eu falar errado, publicada na revista Zhejiang University. Dos 15 pacientes que tomaram hidroxicloroquina, 13 ficaram curados. Só que os outros 15 que não tomaram hidroxicloroquina, 14 desses 15 zeraram a carga viral também. O principal defensor hoje da cloroquina no Brasil foi um médico no Brasil que tomou a cloroquina quando estava com corona, saiu vivo do negócio e está dizendo que foi a cloro que salvou ele, entendeu? Só que isso é uma evidência anedótica. A pergunta que eu te faço é, se ele não tivesse tomado cloroquina, ele teria se salvado igual? Muito provavelmente sim, consegue fazer tudo conclusivo, ou muito próximo conclusivo, quando a gente trabalha com estatística, quando a gente verifica justamente isso que eu estou apresentando pra gente. Grupo de controle. 14 pessoas se recuperaram. Não tomaram cloroquina, mas recuperam 14. Grupo teste. Tomaram cloroquina e se recuperaram 13. E vamos lembrar, esses números muito reduzidos, pouca gente para poder tirar conclusão. Ainda a gente viu que os resultados foram muito semelhantes. Eu imagino que para um teste sério a respeito disso, a gente teria que ter pelo menos um N amostral, 60 indivíduos em cada um dos 2 grupos. Tá? E lembrando, o duplo cego, tá? O cego é quando os pacientes não sabem o que estão tomando. O duplo cego é quando nem mesmo os médicos que estão tratando esses pacientes sabem quem tomou e quem não tomou. Por causa dessa sugestão, né? Pode ter dos próprios médicos. Exato. O médico pode também, se ele souber quem é que está tomando pílula de açúcar, pode acabar tratando a pessoa de maneira diferente e pode influenciar sim o resultado da pesquisa através justamente da sugestão que você contou agora com a gente. Mas, concluindo aqui, a cloroquina ela pode ser sim um remédio que mais futuramente, após os testes, pode demonstrar eficácia para tratamento de alguns casos de Covid, sim. Porém, a gente tem que aguardar esses testes e quem pode receitar ou não, se o paciente vai usar esse remédio ou o médico, não vai ser figura política, não vai ser você mesmo se autorreceitando. O médico não pode sair dando qualquer coisa que ele quiser. A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina 1499-1998, onde deixa bem claro que é vedado aos médicos a utilização de práticas terapêuticas não reconhecidas pela comunidade científica. Cloroquina é uma delas. Não passou. Cloroquina para Covid, tá? Por favor. Cloroquina é válido para lúpus, é válido para várias outras malária. Exato, mas para Covid-19 ela não é reconhecida uma prática científica. Então, assim, o que o governo fez agora de liberar a cloroquina é justamente passar por cima dessa resolução, abrir uma exceção para que, num momento de barata voa, vamos tentar, né? Vamos ver o que dá. Depois de ter terminado e visto a respeito de tudo isso, o que a gente recomenda realmente, olha para, especialmente, informações sobre saúde que estão rolando para todo lado agora,
durante a Covid-19, tá? Ah, gargarejo com água e sal e água quente. Falou que sauna cura coronavírus, cara. Sauna e vodka. Sauna e vodka, taca pra dentro e tá curando. Mano, tá doido. Então assim, olha pra tudo isso, um pé atrás. Toma cada uma dessas informações com um grão de sal. Bielorrússia. Belarus, isso, Belarus. Ah, Bielorrússia. paizinho, né? Então, Matheus, para encerrar aqui, meu querido, você gostaria de fazer alguma menção honrosa, alguma conclusão, alguma citação, alguma coisa que você esqueceu? Só querendo lembrar mesmo que a luz que a ciência traz nessa escuridão ela é mais importante do que qualquer outra conclusão que a gente pode ter precipitado. Então, a gente trouxe esse episódio tentando trazer a visão cética para a gente poder analisar qualquer tipo de situação de forma cética. Não querendo que você deixe sua religião algo tipo, a gente não está querendo aplicar isso à religião. Postura cética é no dia a dia para não ser manipulado por ninguém. Uma dica cultural aí. Acho que mais do que dica cultural, informe-se bastante sobre coronavírus. Evite consumir Sem ser pelo WhatsApp, né? Sem ser pelo WhatsApp, por favor, tá? Gasta seus dados com informações fiéis. Abre lá, o pessoal da BBC Brasil estão trazendo informação boa. Acompanha o Átila Yamarino. O cara tem só 3 pós-doutorados na área de virologia e como as doenças se espalham. Então, assim, o Brasil tem sorte de ter o Átila, que já era divulgador científico. Essa prática linda que a gente está tentando inaugurar agora para a nossa vida também. O cara já era científico, manjava da área e estourou a pandemia. Vocês podem se informar de maneira muito correta com esse cara. Explorem e suguem tudo que esse cara falar, por favor. E deixa de acreditar em político, porque se o Bolsonaro soubesse curar o coronavírus, estava num hospital e não no palanque do Palácio do Planalto. Mas acredito para a questão de entendimento de método, para compreender o ceticismo mais profundamente, não só isso aqui. Se quiser procurar mais conteúdo, aconselho muito o canal do Pirula. É um cara que também trabalha com divulgação científica, não é voltado para alcançar grandes públicos. Ele diz que nunca foi o objetivo dele, grandes públicos, ele quer um público específico. Então são vídeos, não é o nosso objetivo também, são vídeos longos, então acredito que seja somente se você tiver a fim de buscar conhecimento mesmo. E essas questões filosóficas de ceticismo, de método, de como é tramitado uma teoria científica, a gente vai conseguir informação no canal dele também. A dica cultural, assim como a do Diogo, é se informar por qualquer lugar que não seja rede social, porque rede social não é jornal, né? E é uma questão de vida e morte agora.